Boa tarde, pessoal. Podemos começar? Tá certo. Hoje a nossa aula é de animais peçonhentos. Mas como a ementa de vocês está bem abarrotada de conteúdo, a gente vai cobrar somente ofidismo, tá? Então a aula de hoje vai ser basicamente de acidentes ofídicos. Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo para vocês o slide? Sim, Gente, aula online eu acho muito ruim porque eu não consigo ver vocês. Na verdade, eu estou vendo só o slide. Então, eu vou apresentando, vou explicando aqui. Se vocês tiverem dúvidas, chama, tá? Não vou conseguir olhar chat, então é melhor vocês falarem mesmo se estiverem com alguma dúvida. Porque, não sei, não dá para usar as duas telas ao mesmo tempo. Então vamos lá, eu sou o professor Tiago, sou infectologista e hoje a gente vai falar sobre os acidentes por animais peçonhentos na Amazônia brasileira. Animais peçonhentos são todos aqueles que possuem glândulas produtoras de veneno ou substâncias tóxicas, não necessariamente o veneno, né? Eles costumam ter ductos excretores com ou sem dispositivo inoculador. Então, para a gente considerar peçonhento, é aquele que produz o próprio veneno através de glândula e conducto para excretar esse veneno. Os animais peçonhentos de importância para a medicina, eles determinam os diferentes tipos de envenenamento. Então, assim, acidente por lagarta, né? A gente chama de leptopteros, ofidismo, araneísmo ou aracnideísmo, ictismo, escorpianismo e himenopteros, que são as abelhas. Mas veja bem, hoje a gente vai tratar especificamente do ofidismo, que já é um tema bem grande, já é bastante coisa para a gente estudar. E a prova já está chegando, né? Eu acho que semana que vem a prova de vocês. Então, as serpentes são as principais causadoras de acidentes por animais peçonhentos no Brasil. A gente tem catalogado mais de 256 espécies, sendo delas quase 70 peçonhentas e 187 não peçonhentas. Anualmente, é, a gente registra até quase 3 milhões de envenenamentos no mundo todo e até 138 mil óbitos por ano, ou seja, né, só de falar de epidemiologia a gente já observa que há uma importância muito relevante de entender, né, os acidentes por animais peçonhentos, especialmente o ofídico. A epidemiologia mundial ela é bem interessante, porque em outras regiões do mundo, como a Ásia, né, ocorrem 2 milhões de envenenamentos por ano. Na África subsaariana, 1 milhão de acidentes por ano. E na América Latina, até 90 mil casos anualmente. Em 2023, o Brasil notificou mais de 32 mil eventos, tá, de acidente por envenenamento com cobras, com serpentes. Na região norte, foi 30% dos casos, mais de 9 mil casos. O Amazonas ele representa 18% desses números e o Pará 53%. O antiveneno, né, que é o principal tratamento para o envenenamento por cobra, por serpente,
está presente em apenas 66% do território no Amazonas. É pouca coisa, ele precisa estar mais difundido. O sexo mais acometido é o sexo masculino, com a idade entre 20 e 59 anos, justamente aquela idade, né, faixa etária dos trabalhadores rurais, né, da atividade laboral. No mapa, a gente observa a incidência. A região norte, obviamente, com os maiores números de casos, devido à Amazônia, né, e especialmente no extremo norte. Como é que funciona a toxina das serpentes? Ela tem ação no sistema hemostático, né? Essas toxinas, elas vão interferir na coagulação do sangue, podendo causar hemorragia e coagulação anormal. Ela também causa impacto no sistema neuromuscular. Algumas toxinas, elas podem comprometer as sinapses, né? A comunicação neuromuscular, levando a paralisia e disfunções motoras. E também causa danos teciduais. As toxinas, elas podem causar necrose de tecido, né? E pode ser muito grave. Aqui a gente tem a representação das 4 principais espécies das serpentes venenosas. Essa em amarelo, que parece mais amarelada, na verdade ela é mais parda, é a Lachesis. Essa pintadinha a gente já conhece, né? É a Micrurus, que é a coral verdadeira. Mais abaixo nós temos a Crotalus, que é a jararaca. Aliás, que é a cascavel, e a Bótropes, que é a jararaca. Vocês passaram pela aquela atividade lá do tropical para a identificação das cobras. É difícil identificá-la bem depois que ela já está morta, mas esse é um ponto muito importante, a identificação da cobra, da serpente, para que a gente possa indicar o antiveneno adequado. E as serpentes peçonhentas, elas têm algumas características específicas que diferem elas das serpentes não peçonhentas. Primeiro, como foi dito no início, elas têm glândulas produtoras de veneno. O tipo da dentição, elas têm dentição móvel. Veja que essas 3 primeiras têm várias dentições, mas não tem uma específica. A nossa serpente peçonhenta, ela tem uma presa que é móvel, que geralmente quando ela está com a boca dela fechada, esse dente, essa presa se aloja no céu, né, no céu da boca. E quando ela abre a boca para dar o bote, essa presa vem e se alinha, né, de forma que consiga inocular o veneno. E uma outra informação muito importante das serpentes peçonhentas é a fosseta loreal, que é essa abertura próximo da boca, entre os olhos e a boca. A fosseta loreal, então, ela passa a ser uma característica de identificação importante. Se eu não tenho uma serpente com fosseta loreal, ela é não peçonhenta. Agora, se eu não tenho, mas eu apresento ali anéis coloridos, pretos, brancos e vermelhos, ela pode ser micrurus, que é a coral. Agora, se eu tenho uma fosseta loreal, ela tem a cauda lisa, ela é Botrops. Se a cauda dela é com escamas e arrepiada, Lachesis. E a cauda com chocalho é Crotalus, que é a... Como que eu falei agora? Agora ver quem está prestando atenção. Cascavel. Oi? Cascavel. A cascavel, muito bem. Vamos começar pelo botrópico, que é o acidente ofídico mais recorrente, mais comum que tem no Brasil como um todo. Cerca de 80% dos acidentes ofídicos no Brasil são causados pela Bótrops. A Bótrops ela é encontrada em 90% do território brasileiro. Ela é muito conhecida por jararaca. Aqui no Amazonas chamam bastante de jararaca. Ela apresenta hábitos crepusculares, ou seja, ela sai para andar, para caçar, principalmente no alvorecer e no anoitecer. Ela tem comportamento agressivo se ela for ameaçada, mas de maneira geral ela não costuma causar acidente espontaneamente, apenas quando ela é realmente ameaçada.
Aqui nos mapas a gente observa a presença dela em todo o território nacional, na região centro-oeste, na região norte, na região sul e sudeste. O veneno da Botrytis, ele possui ação coagulante, ação hemorrágica e proteolítica. As principais toxinas presentes no veneno são a esterase, as cininas e as lectinas. Não precisa, gente, vocês tomarem nota disso, tomar conhecimento do qual a toxina presente no veneno. Agora, eu preciso que vocês saibam como esse veneno, o que esse veneno causa. Então, a do Botrytis é ação coagulante, hemorrágica e proteolítica. Isso é importante porque a apresentação do caso vai me direcionar qual é o tipo de antiveneno que eu vou utilizar. As manifestações clínicas se dividem em local e sistêmica. No local da picada, vai ter dor intensa, edema, equimose, bolhas hemorrágicas, infecção, pode ter necrose tecidual, né? E pode ocorrer a síndrome compartimental, que é uma complicação grave que a gente vai ver mais adiante. Sistêmica, geralmente fenômenos hemorrágicos. Já aconteceu, por exemplo, da gente ter paciente que sofreu acidente botrópico e quando chegou no hospital, demorou tanto tempo no transporte que ele chegou fazendo AVC. Então, assim, uma situação catastrófica. O paciente evoluiu a óbito mais pela complicação do que pelo próprio veneno em si. Aqui a gente tem a representação de como fica hiperemiado, edemaciado o membro acometido. Esse paciente teve a façanha de ser picado por uma cobra no ombro, que é muito incomum, mas de acordo com o que ele relatou, ele estava próximo de árvores e aí o bote veio de cima de uma árvore. Observem aqui no ombro direito uma hiperemia intensa, um edema relevante. É a ação do veneno no local. Já esse paciente teve uma picada na mão, mas veja que o edema se estende até, né, a região do cotovelo e um pouco mais acima. Já essa outra paciente teve um acidente no dedo. Esse dedo sofreu necrose tecidual, teve que haver desbridamento, ela perdeu uma parte desse dedo, infelizmente. Mas observem que tem edema até a região, né, do braço também. Essa daqui é a evolução do dedo daquela paciente, houve perda de tecido abundante, infelizmente. E aí, uma das complicações muito importantes, muito graves e que caem em prova é a síndrome compartimental. A síndrome compartimental está muito mais presente no acidente hipotrópico. O que acontece? Como a gente viu aquele edema importante, vai haver edema também em regiões que são compartimentalizadas, como a perna, o braço. Nesse caso aqui, é a perna de um paciente. O edema foi tão intenso que ele começou a ter perda de função do pé. Ele não sentia mais o pé, o pulso estava diminuído. No início era uma dor intensa que depois sumiu a dor, e aí a gente identificou que havia uma síndrome compartimental. O edema interno era tão grande que estava apertando todas as estruturas, inclusive as nervosas. E aí o que tem que fazer? Fasciotomia, vai abrir a perna desse paciente para descomprimir o que está ali causando a síndrome compartimental. Essa é uma complicação grave e não infrequente. Então, as manifestações clínicas vão depender da ação proteolítica, coagulante e hemorrágica. Nos locais, eu vou ter edema endurecido, eu posso ter a síndrome compartimental, dor intensa, equimoses, flectemas e abscessos. De alteração sistêmica, eu posso começar com alterações leves, como distúrbio de coagulação, evoluir para alterações sistêmicas moderadas, com sangramentos locais ou sistêmicos, e até grave, com edema extenso, insuficiência renal é bem recorrente de acontecer também, e alterações hemodinâmicas. Agora vamos falar do acidente laquético. Laquesis é a espécie da cobra conhecida como surucucu ou surucucu pico de jaca. Ela é muito mais frequente na região amazônica, ela é um animal raro, ela tem baixa densidade populacional,
A literatura diz que o comportamento dela é pacífico, mas o que a gente observa nos pacientes do dia a dia que chegam com esse tipo de acidente é que geralmente eles são atacados por ela, mas veja o contexto. Geralmente, essas serpentes, elas são encontradas em mata fechada. Elas não vêm para o peridomicílio. Então, não é um acidente que vai ocorrer numa lavoura. Não é um acidente que vai ocorrer num riacho, perto do rio. É um acidente que vai ocorrer em mata fechada, daqueles pacientes que vão, aqueles indivíduos que vão fazer coleta de frutas, que vão fazer caça à noite, principalmente, né? Então, é um outro contexto. É importante saber disso? Sim, porque a ação do veneno da Lachesis é totalmente diferente da ação do veneno da Botrytis. Elas são as maiores serpentes peçonhentas das Américas, então elas têm uma possibilidade de bote muito longe, elas conseguem atingir distâncias bem grandes, bem relevantes. Como eu falei, elas ficam em mata primária, aquela mata mais fechada, mais densa. É controverso a agressividade, o que a gente vê no dia a dia é que elas são agressivas, então se cair na prova uma serpente agressiva, marca a laquética que você vai acertar. O veneno, ele é proteolítico, ele é hemorrágico, ele é anticoagulante, mas ele também é neurotóxico. E aí essa diferença. A Botrytis não costuma fazer alteração neurológica, a laquética, sim. E como é que acontece essa ação neurotóxica? É através de uma toxina chamada cininogenase. A cininogenase vai agir diretamente no nervo vago, fazendo uma síndrome vagal. E aí esse paciente vai experimentar dor intensa, alteração neurológica, rebaixamento do nível de consciência, e pode ser algo bem grave, bem relevante. Então, diferença. Eita, o visão está chorando ali. Então, diferença entre Botrytis e Lachesis é principalmente a ação neurotóxica, tá? Lembrem disso. Continuando o acidente laquético, o quadro clínico ele também vai se dividir em local e sistêmico. O local pode parecer bastante com o Botrytis, tá? Aquela mesma coisa de edema, equimose, bolhas, infecção, tá? E geralmente infecção é por conta da presa da cobra, obviamente, suja, né? Mas as alterações sistêmicas é o que a gente vai levar mais em consideração, especialmente o quadro neurotóxico da síndrome vagal. Então, caiu síndrome vagal, a gente sabe que é acidente laquético. As manifestações clínicas, repetindo, vai depender da ação proteolítica, coagulante, hemorrágica e neurotóxica. Eu vou ter edema extenso, sangramento, dor intensa, equimoses e, se for muito grave, né, eu vou ter ali alteração neurológica. O acidente laquético, a gente observa que a ação local é pior também, né? Veja que houve aqui perda de tecido desse paciente de maneira muito rápida. Não deu nem tempo de necrosar ainda, como a gente viu na mão daquela outra paciente, mas já houve perda de tecido. Agora vamos falar do acidente crotálico, que é a da famosa cascavel. A gente vai identificar através desse chocalho aqui na cauda. A serpente, que é a Crotalus, ela tem no seu veneno a caldizona, que é também uma toxina específica do veneno dela que não tem nas outras. Não há ocorrência no Amazonas. A gente não tem cascavel no Amazonas porque ela é muito mais presente em desertos e cerrados. Quais são os lugares que a gente tem esse tipo de paisagem? Na Amazônia, a gente tem em Rondônia e Roraima, principalmente. No Pará, mais nas áreas de garimpo. Mais fora da região amazônica, é muito comum na região sul do Brasil. O veneno ele é neurotóxico, miotóxico e coagulante. Como eu falei para vocês, a ocorrência desse acidente é mais na região sul, na região de Cerrado e no norte da Amazônia. Ela é conhecida popularmente como a cascavel, né? Ela é encontrada em áreas secas, arenosas e pedregosas.
não apresenta hábito de atacar, e quando ela se sente ameaçada, ela sinaliza com o guiso, que é esse chocalho que tem na sua cauda. O veneno, como eu falei, ele tem ação neurotóxica, que é graças à crotoxina. A gente não vai precisar decorar essas toxinas, não. Mas a gente precisa saber que ela tem ação neurotóxica, miotóxica, coagulante. A ação hemolítica, ela não está bem estabelecida, por isso que eu deixei interrogado aqui, tá? Então, hemólise vai ocorrer muito mais na nossa bótrops. Manifestação local, geralmente é discreta ou sem nenhuma ação. Veja só, né? É diferente da bótropis e da laquesis, ela não vai ter manifestação local importante. Agora, na sistêmica, meus amigos, é aí que o bicho pega. Esse paciente vai ter pitose palpebral, ele pode ter distúrbios visuais, ele pode ter paralisação dos nervos que auxiliam na deglutição, ele pode ter espasticidade, né, face miastênica e sangramentos e disfunção renal. Mas o mais importante disso tudo é saber que a ação neurológica mais relevante vai ser a da cascavel, do acidente crotálico. Veja que aqui a gente não fala muito de edema, a gente não fala de síndrome compartimental, a gente não fala sobre necrose tecidual. Então, manifestação clínica vai depender da ação coagulante, miotóxica e neurotóxica. No local, geralmente não vai ter nada, e na sistêmica, ela vai desde uma neurotoxicidade discreta até a mialgia intensa, urina escurecida e com possibilidade de oliguria e anúria. Último acidente de hoje. Hoje a aula, ó, coisa rápida, que é o acidente elapídico causado pela micrurus, que é a famosa coral verdadeira, lindíssima ela. Ela está amplamente distribuída por todo o território nacional. Os acidentes costumam ser raros, mas sempre gravíssimos. Por que costuma ser raro? Porque a presa da coral verdadeira é muito curtinha. Quando ela faz o bote, ela não consegue inocular tanto veneno, exceto aquele bote que ela faz e fica ali por alguns segundos, algum tempinho. Se for poucos segundos, é difícil de fazer a inoculação justamente pela presa ser muito pequena. Ela é pouco agressiva, ela foge, na verdade, se ela observar alguém, né? Uma informação importante, que elas não picam, elas mordem justamente pelo tipo de presa, tá? O tipo de presa delas não é aquela presa móvel. Então, a gente chama de mordedura e não de picadura. E ela tem um veneno neurotóxico extremamente importante. Elas, como eu falei, são conhecidas por coral ou boi-corá. É muito comum haver confusão, né, com as falsas corais. Ela tem uma diversidade muito grande de espécies, são mais de 50. No mapa, a gente vê principalmente a ocorrência desses acidentes na região sul e sudeste, mas na região amazônica, no Amazonas, a gente também tem. O acidente elapídico, a principal ação vai ser a neurotóxica, e aí é que tem a diferença, por exemplo, da cascavel, que é a crotálica. As toxinas, elas são pré-sinápticas e pós-sinápticas. É por isso que há um bloqueio completo, né, da função neurológica dos pacientes. É comum eles fazerem rebaixamento do nível de consciência, é incomum também fazer depressão respiratória, porque não tem mais musculatura agindo, e aí esse paciente precisa ser entubado. Ação local, mais uma vez, que nem a da cascavel, geralmente discreta ou não sente nada. No sistêmico, vai ter algo muito parecido com o da cascavel, como pitose, distúrbio visual, dificuldade para deglutição. Se a lorreia é aquela a produção excessiva, né, de baba, ele vai ter uma miastenia símile, ele vai simular uma miastenia, e ele tem insuficiência respiratória aguda, que é o mais grave de tudo. Esse paciente vai precisar fazer uma intubação, né, se ele for picado se ele for mordido, melhor dizendo, por uma coral verdadeira.
De todas essas serpentes, né, a coral verdadeira é a que mais vai gerar alterações de imediato, porque essa depressão do sistema respiratório é grave, né? Então, se esse paciente está, por exemplo, em trânsito do interior para Manaus, ele pode sim sofrer uma parada respiratória. Então, as manifestações clínicas vão ser dependentes da miotoxicidade, da neurotoxicidade. Ela vai principalmente ter alterações sistêmicas, né? Esses pacientes, ele vai apresentar vômitos, astenia, aptose, que eu falei. Ele não vai ter nem mesmo tonicidade muscular para manter-se sentado ou ereto. E, como eu falei, os distúrbios de ventilação vão precisar ser entubados. Agora vamos entender como a gente vai identificar a cobra e como a gente vai utilizar o veneno para a cobra. O acidente botrópico, o soro empregado é o soro antibotrópico. Se eu tenho lesão, né, local, sangramento discreto de pele ou mucosas e leve distúrbio de coagulação, trata-se de um acidente botrópico leve. E aí eu utilizo de 2 a 4 ampolas. Agora, se eu tenho edema, eu já tenho equimose evidente, eu tenho sangramento, mas eu não tenho uma alteração do estado geral de maneira mais intensa, é um quadro moderado e eu administro 4 a 8 ampolas. Agora, se eu já tenho alterações locais intensas, hemorragia grave, hipotensão e choque, insuficiência renal, esse paciente é grave e ele precisa de 12 ampolas. No caso do acidente laquético, o soro pode ser o antibotrópico laquético. É difícil a gente encontrar o antilaquético isolado. E aí a gente acaba usando o soro antibotrópico laquético. E aí eu divido a gravidade apenas em moderado ou grave. A moderada é só quando o quadro é local, não tenho alterações sistêmicas, né? Como é o caso da síndrome vagal. Agora, se eu já tenho quadro intenso, hemorragia e manifestações vagais, é grave. E aí eu tenho que administrar 20 ampolas. No acidente crotálico, o soro é o anticrotálico. Eu vou dividir em leve, moderada e grave. Mais uma vez, vai ser leve quando tiver alterações discretas, né? Até mesmo se for neurológica discreta, ainda é leve. Mas aí eu não costumo ter mialgia, eu não costumo ter escurecimento da urina ou alteração renal. Então, 5 ampolas. Agora, se eu já tenho alterações neuroparalíticas mais evidentes, tem mialgia, tem mioglobinúria, né, que é a urina escura devido ao excesso de mioglobulina, eu vou administrar 10 ampolas. Agora, se é uma alteração já neuroparalítica evidente sistêmica, eu estou com oligúria, eu estou com alteração renal, aí é grave, são 20 ampolas. E o elapídico, ele sempre vai ser grave. Veja a diferença. O elapídico, que é da coral verdadeira, é sempre classificado como grave. E eu sempre vou administrar 10 ampolas. E aí, como eu falei para vocês, a soroterapia. A gente tem o soro antibotrópico ou o soro antibotrópico laquético. Os dois a gente consegue administrar para o acidente botrópico, mas para o laquético é só o soro antibotrópico laquético. Essa parte que eu já expliquei para vocês, eu vou mandar esse slide para vocês. As toxinas, né? A gente costuma observar a ação das toxinas muito imediatamente. E aí, a gente já tem que iniciar o soro. Só que antes do soro, a gente faz uma pré-soroterapia, que seria a hidratação desse paciente para que ele não tenha alteração renal ao receber o soro. E costuma-se administrar, mas isso ainda está em discussão no Ministério da Saúde, utiliza-se um antihistamínico para tentar dessensibilizar o paciente. Afinal, o soro, ele
ele pode gerar anafilaxia. Já aconteceram alguns casos de pacientes que desenvolveram um choque anafilático por conta do soro. É de se esperar, afinal, é uma substância que o nosso organismo não reconhece, né? E é produzido a partir do veneno da cobra. Então, pode acontecer de ter anafilaxia. Então, a gente já inicia de 5 a 10 minutos antes da soroterapia um antihistamínico. Geralmente, a gente usa dexclofeniramina. A hidrocortisona, ela não é tão bem aceita na literatura médica, né? Então, eu deixei aí circulado. Também seria pensando da mesma forma, uma maneira de diminuir a hipersensibilidade diante do soro. E, na prática, eu observo que melhora consideravelmente, mas a teoria ainda não entrou em um consenso a respeito do uso do corticoide. Aqui a gente observa como os envenenamentos geram apresentações diferentes, né, de manifestações clínicas diferentes. Lembram das bolhas que eu falei? A síndrome compartimental com necessidade de fasciotomia, de abrir esse braço inteiro e liberar ali esse compartimento. A necrose tecidual, e isso aqui, ó, foi bem precoce, isso aqui é botrópico. E em alguns casos, né, a perda do membro. É o mesmo paciente que teve ali a perda do seu dedo. Complicações comuns, né, incluem falência renal, gente, e é bem comum. Infecção secundária, né, após a mordida. E também pode acontecer sequelas permanentes que impactam a recuperação desses pacientes. Agora, imagina, né, o trabalhador rural lá do interior sofreu um acidente, teve perda de quirodáctilos ou até mesmo da mão, como que ele vai voltar a se reinserir, né, no seu contexto laboral? É bem prejudicial, bem preocupante, e é muito comum, infelizmente, acontecer na Amazônia. O prognóstico ele vai variar de acordo com a serpente, de acordo com o tempo de atendimento e com, obviamente, o tratamento adequado. Não adianta eu receber um paciente que sofreu um envenenamento por uma surucucupico de jaca e vou aplicar o soro que era para jararaca. Não vai funcionar. E aí é por isso que é importante eu diagnosticar. Eu preciso conversar com esse paciente ou com seus acompanhantes. Vocês viram a cobra? Que tamanho ela era? Por isso que eu falei lá na nossa primeira aula, o tamanho da cobra importa. Porque a jararaca, ela costuma ser pequena. A surucucu de jaca, ela costuma ser muito grande. Então, por aí eu já vou ter uma ideia melhor do qual é o tipo de serpente que causou o envenenamento. Conclusão. A importância dos acidentes ofídicos. A gente identifica que é uma emergência médica grave. O paciente foi envenenado, ele tem que ser atendido imediatamente. Tem pacientes que levam, sei lá, 6 horas, 12 horas para serem atendidos. Esses pacientes costumam virar doente renal crônico, com necessidade de diálise, ou se não morrem, né? Porque muitos evoluem a óbito, infelizmente. A identificação correta das serpentes, reconhecer o tipo de serpente é fundamental para aplicar o tratamento correto e eficaz. O manejo clínico adequado, compreender os aspectos clínicos, realizar o manejo correto ajuda a reduzir a mortalidade. Então, eu sei que daqui não vai sair especialista em serpente, mas tem gente que vai sair para trabalhar no interior, tem gente que vai trabalhar no Mais Médicos, tem gente que vai trabalhar em Manaus mesmo e vai ter contato com esse tipo de ocorrência. Então é importante saber lidar de imediato com esses casos. E depois liga para o professor infectologista para tirar dúvida, tá tudo certo. Mas sabendo agir imediatamente, salvando essa vida é o que importa. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Detesto aula online, mas eu entendo que vocês estão em semanas de provas. Temos dúvidas? Não, professor, tudo certo. Muito obrigada. Imagina, pessoal. Desejo boas provas para vocês. Semana que vem eu acho que já vai ser a prova da disciplina. Eu já mandei acho que o manual de dengue,
que é importante vocês lerem para a prova de arbovirose, para as questões de arbovirose. O de HIV, acho que é o PCDT, mas eu acho que vocês não vão ter tempo de ler o PCDT. A aula vai ser o guia de vocês mesmo. E em relação às serpentes, aos acidentes zoofídicos, eu vou mandar um material para a Maria Eduarda e ela compartilha com vocês. Beleza? Beleza, professor, muito obrigado. Obrigado